Olá, estudantes, tudo bem? Estamos no nosso curso Cartas da Prisão, cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão, escreveu uma para Filemon, para a igreja de Colossenses, de Filipenses e Efésios, e hoje nós estamos na nossa segunda aula dentro da carta de Filemon. Nós vamos abordar aí os versículos 1 até o versículo 7, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu coração, a sua mente, para que a gente possa, nesses versículos, estudar o que Paulo está querendo dizer, o assunto que ele está começando a tratar. Eu espero que seja um tempo enriquecedor para a sua vida. Na primeira aula, nós vimos um pouco sobre os dados históricos, o momento que essa carta é escrita, para quem ela é endereçada. Falamos um pouco sobre Onésimo, Filemon, Paulo e o que ele está abordando, essa relação transformada em um processo de reconciliação que precisa ser experimentado no coração de Filemon e Onésimo. E agora eu gostaria de conversar com vocês do primeiro versículo até o versículo 7, quando Paulo está preparando o caminho, que a partir do versículo 8 o assunto será abordado. O primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Diferente das outras cartas, Paulo está escrevendo agora uma carta para um amigo. As outras cartas são endereçadas à igreja. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemon vivia em Colossos, a mais ou menos 170 quilômetros de distância de Éfeso. A carta aos Colossenses está sendo enviada ao mesmo tempo. Se você for para o capítulo 4, versículo 9, convido você a dar uma olhadinha nessa passagem, você vai ver o nome de Onésimo sendo citado, Paulo dizendo que está enviando essa pessoa que é útil para ele. E aqui nessa carta, Paulo está tratando de um processo de reconciliação, de um rompimento que havia acontecido entre Filemon e Onésimo. Filemon se converteu ao cristianismo através da pregação de Paulo, provavelmente quando visitou Éfeso. Até esse momento, Paulo não estivera em Colossos, mas permaneceu em Éfeso trabalhando. Paulo, quando fica sabendo a maneira como Filemon vivia, ficou emocionado, porque era um homem de muitas posses e de alguma influência. Ao mesmo tempo, o coração dele está disposto a ajudar, um homem generoso que o Evangelho havia transformado de maneira profunda. Ele foi receptivo ao Evangelho que invadiu seu coração e fez dele um homem amoroso e cheio de generosidade. Quando Paulo está citando a irmã Áfia e a Arquipo, essa Áfia é a esposa de Filemon, que tem a igreja em sua casa, que vai fazer com que a volta do fugitivo Onésimo seja uma volta onde há uma receptividade, porque ela é dona da casa e ela que deveria fazer isso, e a igreja está em tua casa, como diz o texto. Arquipo era ministro da igreja de Laodiceia, você vai ver isso em Colossenses 4, dos versículos 19 até o versículo 17, e eles se juntaram a Paulo em sua obra pelo Evangelho. Eles tinham voltado para casa em Colossos, fazendo de seu lar um lugar de amor, hospitalidade, onde um grupo de cristãos passaram a se reunir. E é para essa igreja na casa de Filemon que Paulo está mandando essa carta para tratar de um assunto que colocava Onésimo como alguém que havia causado um profundo prejuízo a Filemon e agora, convertido ao Evangelho, chegou o momento deles se reencontrarem, e esse é o objetivo. Então, do versículo 1 até o versículo 7, Paulo está preparando o caminho, e do primeiro versículo até o versículo 3 é esse momento de saudação. Quando vemos no primeiro versículo Paulo dizendo ao amado Filemon, a gente pode imaginar que isso é um bilhete particular endereçado a um só indivíduo. Mas, ao mesmo tempo que Paulo escreve a Filemon, ele envolve outras pessoas, cita uma igreja que está na casa dele, nos mostrando que o corpo de Cristo é fundamental na resolução desses assuntos pessoais, como a comunidade cristã deve ser parte de assuntos relacionados a rompimento, a conflitos, ao mesmo tempo que é uma carta a um amigo, ele também não dissocia isso da igreja, da comunidade, e faz dessa comunidade participante em todo esse processo. Ele começa pelo Espírito, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo.
Ao escrever essa pequena carta, ele está seguindo os preceitos da diplomacia grega em seu apelo a Filemon. Não se apresenta como apóstolo, como a gente vê nas outras cartas inúmeras vezes, mas como normalmente ele fazia, mas como um prisioneiro ou algemado no serviço de Cristo. Por que ele faz isso? Porque o seu objetivo é criar uma empatia, fazendo com que sua abnegação seja um exemplo para Filemon. Qual é o momento histórico que Paulo está escrevendo essa carta a Filemon? Ele estava perto do fim de seu primeiro aprisionamento em Roma. No livro de Atos, do capítulo 21 ao capítulo 28, você vai ver os eventos que levam Paulo à prisão. Um líder cristão somente pode apelar ao sacrifício ou consagração dos seus seguidores na medida em que ele próprio está disposto a dar sua parcela de contribuição pessoal. Embora escreva essa carta na companhia de Timóteo e cite outras pessoas, Paulo prefere usar a primeira pessoa a fim de enfatizar o grau de pessoalidade e intimidade das solicitações. Então, nesse primeiro versículo é importante essas duas coisas. Primeiro, a identificação dele como um prisioneiro de Cristo, mostrando a sua abnegação, o seu sacrifício e o seu exercício na jornada do Evangelho. A segunda coisa, ele está dando um grau de pessoalidade. Ele está mostrando a sua intimidade, a sua relação de amizade com Filemon. E a partir dessas duas realidades, da sua abnegação e da sua relação íntima, que ele começa a preparar o caminho para fazer o pedido ao seu amigo Filemon. Nesses primeiros versículos, Paulo usa 7 termos que serão utilizados depois no corpo da carta. Ele fala sobre amor no versículo 5, 7, 9 e 16. Ele fala sobre orações no início e também no versículo 22. Comunhão, companheiro, o bem, bondade, coração, reanimado, irmão, são palavras que Paulo utiliza logo no início e que elas serão relembradas durante todo o corpo. Então, todo o contexto da carta gira em torno desses elementos como amor, oração, comunhão, companheiro, bem, bondade, coração, reanimados no Senhor. Aí eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a conspiração da graça em favor de Onésimo diante de tudo aquilo que Paulo está tratando, né? Como a gente falou na primeira aula, Filemon era dono de Onésimo, uma relação entre senhor e escravo. A gente deu aí características da escravidão para que a gente possa ter aí compreensão um pouco ampliada sobre escravidão, essa palavra que nos ofende hoje, não cai bem aos nossos ouvidos, mas a gente, na primeira aula, se você não assistiu, ou se você assistiu, eu gostaria que você relembrasse como que era essa relação. A gente deu alguns detalhes sobre isso. Então, Filemon era dono de Onésimo, que havia fugido com a finalidade de se esconder. Não temos os detalhes que levou Onésimo ao encontro de Paulo. Foi a partir deste encontro que toda a história mudou. A gente não sabe como ele chegou até Paulo, se foi uma busca intencional, se ele realmente quis encontrar, se isso foi algo que aconteceu involuntariamente, mas a gente não pode anular essa conspiração da graça, do próprio Deus, atraindo Onésimo para perto de Paulo e começando a fazer com que o Evangelho faça sentido para a sua vida, transforme o seu coração e faça com que um novo homem surja a partir desse encontro com o apóstolo Paulo. O conhecimento de Onésimo a respeito de Paulo provavelmente é resultado do que ele havia escutado na casa de Filemon. Como Filemon é um amigo íntimo de Paulo, alguém que deve a ele assim um sentido de gratidão por tudo aquilo que Paulo representa na sua história, o seu processo de conversão e evangelização, e provavelmente o nome de Paulo havia sido citado algumas vezes na casa de Filemon, que também existia a igreja de Jesus. Então toda essa história, de alguma forma, ela está entrelaçada. O nome de Paulo não é um nome desconhecido. Onésimo provavelmente sabia quem ele era. A questão é que depois de encontrar Paulo, Onésimo se torna um cristão. Ou seja, aquilo que ele havia ouvido sobre Paulo e sobre o Evangelho na época que ele estava na casa de Filemon não havia transformado seu coração, mas nesse encontro faz com que realmente um novo nascimento aconteça na vida dele. Ele abraçou a fé de um modo tão ávido
e estava tão agradecido a Paulo por falar de Jesus a ele, que começou a cuidar de Paulo na prisão. Não só encontra Paulo, não só é transformado pelo Evangelho, não apenas se torna útil, mas passa a ser alguém que cuida. E quando mais para frente nós vamos perceber Paulo dizendo isso a Filemon, que agora ele pode receber porque a transformação e o significado que Onésimo está tendo em sua vida dentro da prisão é algo extraordinário. Ele deixou de ser um homem inútil que causou um prejuízo a Filemon para se tornar um servo de Cristo útil que tem sido ali um companheiro dele na prisão. Então começou a cuidar de Paulo na prisão, atendendo às suas necessidades com uma devoção que nunca havia demonstrado ao seu verdadeiro dono. Diferente de tudo aquilo que Filemon havia conhecido em Onésimo, agora Paulo está dizendo que esse homem já não existe, esse homem morreu e um novo homem surgiu a partir do Evangelho. Se tornaram amigos, irmãos em Jesus Cristo e parceiros no Evangelho. Então perceba essa conspiração de um homem que sai fugindo, tentando escapar de um castigo do seu Senhor, tomado pelo medo. Ele encontra Paulo, não sabemos se involuntariamente ou intencionalmente esse encontro acontece. E a partir desse encontro, há um encontro com Cristo e a transformação do coração de Onésimo. Então, é assim que essa história começa a acontecer e o coração de Filemon vai sendo agora pacificado a partir desse processo transformador de Cristo na vida do seu escravo fugitivo. Chegamos no versículo 4, quando Paulo começa a agradecer a Deus, lembrando de Filemon, até o versículo 7, que diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, que a ideia, estando ciente, eu tenho ouvido, tem chegado aos meus ouvidos, tenho conhecimento de tudo que tem acontecido, estão me falando sobre o teu amor, a tua fé, então eu tenho ouvido, eu conheço, estão me falando sobre o seu amor, a sua fé para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quando Paulo fala das minhas orações, ele oferece um excelente exemplo ao orar por seus companheiros cristãos e pelas igrejas. As cartas de Paulo iniciam e terminam com oração, nos mostrando o valor disso, desse lugar para onde a gente vai. Não é simplesmente o que a gente fala. Jesus vai nos ensinar que esse ambiente é um ambiente que Deus vê. E a importância de recebermos orações, de intercedermos por pessoas em assuntos que nós vamos tratar, a gente sempre ter esses assuntos sendo tratados e regados com muita oração. Então Paulo está dizendo que a sua lembrança está conectada a uma vida de oração e de perceber as características e as virtudes do Evangelho crescendo no coração do seu irmão. E é isso que eu gostaria de enfatizar com vocês também nesses versículos do 4 ao 7, esse Evangelho que continua trabalhando no coração dos homens, mesmo quando não tem nenhum homem produzindo isso, né? Paulo está nos mostrando que mesmo à distância, mesmo sem estar diretamente ligado a Filemon, sem estar tendo um discipulado, uma caminhada muito próxima, ele vai nos dar aí elementos para que a gente possa afirmar que as virtudes do Evangelho, que o Evangelho continuou crescendo, produzindo transformação no coração de Filemon. Então o Evangelho é poderoso, essa semente que caiu numa boa terra, explodiu a vida de Deus em nosso ser, em nosso coração e continua produzindo as virtudes. O Evangelho trabalha, modifica, faz com que o nosso coração seja diferente. No versículo 6, ele vai falar sobre realizar todo bem, que significa não somente reconhecer e saber, mas também pôr em prática. Ou seja, Filemon é um homem que está realizando todo o bem, não porque ele simplesmente reconheceu
ou está sabendo sobre aquilo, se aquilo de alguma forma chegou ao conhecimento dele. Ele diz que esse realizar todo bem é resultado de alguém que ouviu e colocou em prática aquilo que ouviu. Alguém que ouviu e obedeceu baseado naquilo que ouviu. É alguém que, ao ouvir, reconhece e coloca em prática. A gente ouviu Jesus falando sobre isso, né? E essa prudência e essa sabedoria e essa proteção que se encontra na vida daquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Então o Evangelho não é simplesmente um ajuntar de conhecimento, não é simplesmente um lugar onde a gente fica sabendo das coisas, mas exige uma prática de obediência, uma vida que vai se derramar sobre aquilo que começou a acontecer. Eu sempre digo que o que transforma as nossas vidas não é simplesmente o que a gente sabe, o que a gente conhece sobre Deus, mas é o que a gente faz baseado no conhecimento que a gente obteve sobre algumas realidades relacionadas a Deus. Então é o que eu faço baseado no que eu sei sobre Deus que muda as realidades e muda a minha vida. O próprio Evangelho está trabalhando nos cristãos pelo poder do Espírito de Deus. À medida que faz sua obra, ele produz coisas boas e novas. Um novo modo de vida para os indivíduos, para as famílias e comunidades. Então é isso que ele está dizendo. Eu tenho ouvido o teu amor, da tua fé, da comunhão, como as pessoas têm sido animadas a partir de você, como o coração das pessoas tem sido confortado a partir da sua vida, como o amor de Deus tem sido exalado a partir da sua história. No versículo 7, quando ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A palavra coração é o correspondente mais próximo à expressão original grega que se traduzia literalmente por intestinos, entranhas, pois se tratava da parte do corpo que, na cultura helênica daquela época, refletia sentimentos mais íntimos do ser humano. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte: a intimidade, o lugar mais profundo do coração das pessoas que estão ao seu redor tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, Filemão, a sua vida, a sua virtude, a sua fé, o seu amor tem sido algo que tem transformado as pessoas e o coração íntimo das pessoas que estão à sua volta. Então, Filemão, você tem percebido como a sua vida transforma o coração das pessoas. A declaração inicial foi feita daquilo que Filemão está experimentando a partir do que Paulo está ouvindo, e agora ele lança a sua fundação para tratar desse assunto delicado que é a reconciliação, o reencontro de Filemão com Onésimo. Chegamos ao final dessa segunda aula da carta de Paulo a Filemão, tratamos do primeiro versículo até o versículo 7. Eu quero trazer algumas aplicações práticas com respeito a tudo aquilo que conversamos. E a primeira é que, ao crermos em Jesus, nos tornamos parte de uma família que deve crescer em amor. Então, Jesus nos joga para uma comunidade, uma família que tem como finalidade fazer com que o amor transborde e reconstrua as nossas relações. A segunda é que as barreiras que nos separam devem deixar de existir. Crescer juntos em um estado de maturidade, como Paulo vai tratar na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, esse pleno conhecimento, a consciência sendo estabelecida a partir da maturidade, estando ligados, juntos, e Onésimo e Filemão, ou Filemão e Onésimo juntos, escravos e livres. E o Evangelho é um convite para relações transformadas. Então, as nossas relações devem ser transformadas, estamos reconciliados com Deus, pacificados nessa relação. Ao mesmo tempo, também devemos transformar as nossas relações humanas. Somos convidados a isso, é uma exigência do Evangelho. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas, e essas relações precisam agora ter ali como base o Evangelho de Jesus Cristo, as virtudes do Evangelho, dando o ritmo disso. A outra coisa que eu gostaria de perguntar a você agora, sobre a sua vida, trazendo uma aplicação prática: quem hoje em sua vida pode ser reconhecido como um exemplo de fé, como Filemão? Quem hoje na sua vida você poderia fazer a mesma citação que Paulo está fazendo sobre ele
um conhecimento de um amor profundo, de uma fé que a gente percebe no coração por Jesus Cristo, de pessoas que têm experimentado de uma comunhão por intermédio de alguém. Quem hoje é um exemplo de fé, como Filemon tem sido para a sua igreja, para aquelas pessoas que estão próximas, a partir do que Paulo está nos relatando ali, principalmente no versículo 5, 6 e 7. Como você tem aceitado as exigências que o Evangelho tem colocado em sua conduta? Ou seja, a gente agora percebe que o próximo passo, a próxima aula, é uma conversa sobre o que o Evangelho vai exigir agora de Filemon, que é esse homem com o coração generoso, um homem que foi transformado, mas agora o Evangelho vai exigir que ele tenha uma conduta diferente com o fugitivo Onésimo. E como tem sido na sua vida, no seu coração, como que você tem enfrentado as exigências que o Evangelho tem colocado em sua conduta. E, enfim, a gente percebe que Filemon era um homem fácil de pedir um favor. Um homem que, mesmo diante de uma situação delicada e difícil, Paulo está colocando um assunto na mesa e sabe que esse assunto delicado, por mais complicado que seja, poderia ser tratado e ele poderia pedir um favor a esse homem, porque nessa relação ele sabe que o Evangelho é que diz como ela deve ser construída, é o Evangelho que responde às questões que ele vai colocar na mesa. Ok? Eu aguardo você para a próxima aula, a gente vai ver a partir do versículo 8, e aí nós vamos tratar de uma maneira mais direta daquilo que Paulo está pedindo a Filemon. Deus te abençoe, foi muito bom ter passado esse tempo com você.